O que é um médico do trabalho? Primeira coisa, o que não é um médico do trabalho? O médico do trabalho não é o cara que só emite ASO, não. Isso aqui é o médico examinador. Você pode ter um médico do trabalho que também é examinador? Pode, não tem problema. Agora, para emitir um ASO, precisa necessariamente ser médico do trabalho? Não. Qualquer médico, clínico geral ou qualquer especialidade pode emitir o ASO, desde que siga o PCM SO. E esse sim, o responsável deve ser o médico do trabalho. Aonde que nós temos todo o regramento, toda a conduta do médico do trabalho prevista? Na resolução do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, número 2323 de 2022. Foi atualizada muito recentemente. E tem algumas coisas bem interessantes que eu quero mostrar para vocês. O que é de fato um bom médico do trabalho, tá? Lá no artigo 1º, nós vamos ver o seguinte, no inciso 4º, tá? Ele deve promover a discussão clínica com os médicos assistentes ou especialistas e propor mudanças no contexto de trabalho para o melhor tratamento. Ou seja, o paciente, o trabalhador, ele pode estar em tratamento para uma doença ou alguma lesão que ele está curando e ele pode trabalhar. Doença ou lesão é diferente de incapacidade. E antes que venha a galera do mimimi, eu não estou dizendo que a qualquer custo o trabalhador tem que ficar trabalhando. Se realmente o médico entender que ele está incapaz totalmente para o trabalho, ele vai se afastar, vai ficar de atestado, se necessário vai ir para o INSS sem problema nenhum. Agora, nem toda doença, nem toda lesão causa incapacidade. Eu, por exemplo, eu tô com esse dedo aqui com luxação, tá meio até roxo, ó, e tô treinando jiu-jitsu, amarro um no outro e pronto. Então, nem toda lesão vai te incapacitar totalmente. Tu pode ter algumas restrições, como por exemplo, lá no artigo 4º, isso é reforçado, no artigo 1º e no artigo 4º da resolução do CFM, que o médico do trabalho deve avaliar a compatibilidade do atual estado de saúde do trabalhador e propor mudança no contexto de trabalho. Restrição, ó, não pode fazer força com a mão esquerda, porque está lesionada e ainda não está bem curada essa mão aqui. Restrição também é diferente de incapacidade. Vocês percebem esse contexto aqui? Agora a pergunta é, quantos médicos fazem essa avaliação e se preocupam com isso e fazem essa gestão de afastamentos da empresa? Infelizmente, muito poucos. Eles acham, tá mais ou menos, então manda para casa, afasta, aumenta o absenteísmo da empresa, eventualmente gera B91, aumenta o FAP e que se exploda a empresa, né? Infelizmente tem muito médico assim, né? Mas como em toda profissão tem os bons e os mais ou menos. Então olha só, lá no parágrafo 3º do artigo 1º também, fala que o médico do trabalho pode discordar de atestado médico emitido por outros profissionais, pelo médico assistente ou pelo especialista que a pessoa foi consultar. Então vocês vão ouvir muito assim, não, o médico não pode discordar de um colega ou outro médico, não pode discordar de um atestado pelo Código de Ética Médica, blá, 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 blá. Mentira, tá lá no artigo 1º, parágrafo 3º. O médico não quer discordar porque ele não quer se indispor com o amiguinho dele. Porque ele não quer, daqui a pouco, amanhã ou depois, é ele que está emitindo um atestado, alguma coisa, e tem outro médico também já questionando ele, eles não querem se indispor. Infelizmente, isso acontece muito, pessoal. Agora, afirmar que ele não pode, por um regramento da medicina, é mentira. Está escrito lá na resolução 2323 do CFM. Talvez você não queira criar atrito, não queira se indispor, e você está cagando e andando para os resultados que a empresa espera do teu trabalho, doutor médico do trabalho. Entendeu? Agora, lá no artigo 2º tem outra coisa bem interessante, ó. Os critérios para estabelecer nexo entre a doença, entre o agravo e o trabalho é vedado ao médico assistente, porque tem uma série de critérios, tem que conhecer o ambiente de trabalho, o histórico pregresso do trabalhador, se já aconteceu com outros trabalhadores a mesma doença, no mesmo contexto, quais são os riscos do ambiente, como que o trabalho se organiza, e etc, 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 que eu convido vocês a visitar lá o artigo 2º, lá da resolução, e conhecer esses critérios. O médico assistente, ele tem acesso a toda essa informação? Não tem. Então é vedado ao médico assistente determinar nexo, porque ele não conhece esses critérios. Agora, quem de vocês já viu atestado médico, onde o médico especialista que nem conhece a empresa dizendo que é relacionado ao trabalho, aquela incapacidade, aquela dor, aquela doença? Ele não pode fazer isso. O médico do trabalho da empresa pode notificar esse médico que ele está indo contra a resolução do CFM. E tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, nós fazemos para os nossos clientes aqui na nossa consultoria, tá? Eu não estou inventando balela, não.
Inclusive, isso aqui faz parte da gestão de benefícios, que faz parte da gestão do FAP, para reduzir tributos, reduzir afastamentos junto ao INSS, dar o melhor tratamento para o trabalhador, a empresa consciente disso. Isso é corroborado lá no artigo 10º, no artigo 10, na verdade, né? Que até o 9 é nono, depois é artigo 10, 11, 12, assim que se lê legislação, tá? Então, o artigo número 10 fala que a peça de contestação ao INSS, que o médico do trabalho pode sim contestar as decisões do médico perito lá do INSS, tá? Em sua peça de contestação, ele pode usar os documentos da empresa, exceto o prontuário. O prontuário do paciente não pode ser usado, tá? Fora isso, o PGR, o PPP do trabalhador, que tem a descrição dos riscos e atividades que ele faz, fonte geradora, etc. Análise ergonômica, mostrando que aquela atividade não induz a lesão X, Y, Z, por isso que não deve ser aplicado nexo, e outros documentos, tá? O médico pode usar como anexo na sua peça de contestação, no seu parecer. Enfim, tá? Lá no artigo 1º, parágrafo 5º também, fala, por exemplo, que o médico assistente deverá emitir um parecer quando solicitado pelo médico do trabalho, com o prognóstico, com o tratamento, com as queixas do trabalhador, com exames complementares feitos que embasaram aquele atestado médico. Lembra que no artigo 1º, que o médico do trabalho pode discordar, e se ele discordar e achar necessário, conforme ainda o parágrafo 5º, ele pode pedir esse parecer para o médico assistente, que deverá, não é poderá, é deverá emitir esse parecer para o médico do trabalho. Entendeu? Isso aqui vocês resolvem aquele problema dos médicos salafrários sem vergonha, picareta, que vendem atestado médico. Infelizmente a gente sabe que existe. Ainda bem que não é a maioria, mas existem alguns picaretas aí que tu vai lá, paga 100, 200 e o cara te dá um atestado e quantos dias tu quiser, sem CID, porque não é obrigatório o CID, blá blá blá. Mas entre médicos, aí sim eles devem trocar essa informação. Então resolve esse problema também de atestado fajuto, tá? Então isso é um médico do trabalho preocupado em exercer a sua função. Medicina ocupacional se trata de saúde pública. Saúde pública, você está tratando de uma população, tá? Não interessa a palavra aqui também. Então tem que ser levado a sério a medicina ocupacional. Médico do trabalho não é só assinador de PCMSO e assinador de ASO, carimbador de ASO, não é isso. Tem que levar em consideração todo esse contexto, resguardando o trabalhador e resguardando também os interesses da empresa, tá? Se você gosta desse tipo de bate-papo aqui, na quarta-feira que vem nós vamos ter um aulão, o aulão do SAT+. Vamos falar de benefício, de FAP, de Gildrate, de aposentadoria especial, de E-Social, de oportunidades que esse contexto todo nos traz, tá? Vai ser dia 20/12, então na quarta-feira, às 20 horas. Tem um filtro, eu chamo de filtro, isso aqui é uma taxinha simbólica de R$30, só para eliminar aqueles jaguara que só querem tudo de graça. Essas pessoas igual não vão crescer nunca na carreira, então a gente já elimina eles para dar uma selecionada, uma qualificada no nosso grupo. O Pix para pagar os R$30 é esse número aqui, que é o meu celular. Vai ter o meu nomezinho lindo lá, Jonathan com D, tá? Só tem 100 vagas, que restam ainda umas 45. E o comprovante você envia para a Jéssiquinha, né, Jéssica? É isso aí. Você manda para a Jéssica nesse número aqui. Esse é o número da Jéssica, 51996233527. Chama ela nesse WhatsApp aqui e manda o Pix que você fez para esse celular aqui, desses R$30 aqui. E eu te espero no nosso aulão.